Eu queria nessa hora, meu querido, minha querida, que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Eu vou estar lendo na narrativa de Mateus, de 1 ao 12. É uma história de Natal. O tema que nós estamos propondo para essa mensagem e para a igreja, crescendo em adoração ao Senhor do Natal. O Senhor do Natal é o Senhor Jesus. Texto da palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12, é a história dos magos do Oriente. Acompanhe aí a leitura. Talvez a minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas por favor acompanhe. Diz assim: depois de Jesus ter nascido em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se muito, e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou-os secretamente, os magos, e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino, e quando o achares, avisai-me, para que eu também vá lá e o adore. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra, sendo avisados em sonho, para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar nossos olhos. Eu quero orar mais uma vez. Pai querido, estamos todos e todas diante da Tua palavra agora, Pai. A responsabilidade de pregar com muita humildade é comigo, meu Deus. O Senhor já colocou a palavra no meu coração e eu quero dividi-la com a igreja. Mas é uma tremenda responsabilidade pregar a Tua palavra. A responsabilidade de pregar agora é com o pregador, é comigo, meu Deus. Mas a responsabilidade de praticá-la, de aplicá-la na nossa vida, a responsabilidade é de cada um ouvinte, Pai. Que Teu Espírito nessa hora entre em ação e venha repreender tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que se opõe à Tua palavra nesta hora agora, neste culto, meu Deus, seja repreendido, Pai, e que flua, meu Deus, o Teu poder, a Tua graça e a Tua voz. Certamente estarão ouvindo a minha voz, mas a palavra não é minha, é a Tua palavra, e que ela possa encher o nosso coração de muita alegria nesta hora. Assim eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e amadas, nós estamos chegando próximo ao Natal. Dezembro é o mês do Natal. E passou rapidinho. Parece que ontem era janeiro.
E foi indo. Estamos em dezembro, mês do Natal. Natal é uma festa linda. Natal é uma festa comemorada pelo mundo inteiro. O mundo inteiro comemora o Natal. Isso é lindo demais. Todos os povos, nações, raças comemoram o Natal. Só que, infelizmente, o Natal, a cada ano que se passa, vai virando sinônimo de correria. Você já notou isso? Cada ano que se passa, as pessoas saem correndo para comprar seus presentes, suas bebidas, suas roupas, seus brinquedos. Parece até que o mundo vai acabar no Natal, de tanta loucura que as pessoas fazem por conta do Natal. Então parece que aos poucos as pessoas vão esquecendo que Natal é o nascimento de Cristo, é o nascimento do Salvador. Parece que as pessoas vão esquecendo desta mensagem, que Natal, principalmente, é o nascimento de Jesus, é o nascimento do Cristo, é o nascimento do Salvador. Muito mais agora, que nós estamos em plena Copa do Mundo. Quem diria que uma Copa do Mundo aconteceria próximo do Natal? Espero que ninguém esqueça de comemorar. Já vou anteceder. Eu creio que o Brasil vai ser campeão. A gente vai comemorar com muita alegria. Esse é meu palpite. Mas eu não posso deixar a Copa do Mundo, ainda que o Brasil seja campeão, na minha opinião, eu não quero que o tema, o menino Jesus, a mensagem do Natal, seja apagada. Na verdade, nós não sabemos a data do nascimento de Jesus. Ninguém sabe. É pouco provável que ele tenha nascido em 25 de dezembro. Não tem nenhuma prova que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Essa data, 25 de dezembro, na verdade é só uma especulação. Essa data adotada pela igreja por volta do século IV. E daí segue até hoje. Todo mundo comemora o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro. Mas não tem nenhuma prova que Jesus, Filho de Deus, tenha nascido em 25 de dezembro. A verdade é que só existe Natal porque o Salvador, Jesus, nasceu. Só existe Natal por isso. Eu fico pensando como teria sido o primeiro Natal. Quando eu era garoto, tinha um seriado na TV que eu gostava muito, chamado Viagem ao Túnel do Tempo. Aí era a história de dois rapazes que eles entravam, programavam lá dentro de uma cápsula e viajavam no tempo. Eu queria poder viajar no tempo para saber como é que foi o primeiro Natal. Certamente o primeiro Natal da humanidade foi muito diferente desse que nós comemoramos agora. Voltando aqui para o texto bíblico de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 12, diz respeito ao nascimento de Jesus, e como diz aí o versículo 1 e 2, depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém e perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Diz respeito então a esses elementos, os magos do Oriente. A gente costuma entender que eram 3 magos. Mas a palavra de Deus, a Bíblia não fala que eram 3 magos. Em nenhum momento está escrito que eram 3 magos. Na minha opinião, era uma comitiva de magos. Em nenhum momento a palavra diz que eram 3 magos. Na minha opinião, era uma comitiva de magos que vieram do Oriente. Acredita-se então que eles saíram em viagem. Sabemos que eles não eram judeus, que esses magos não eram judeus, eles eram da Pérsia antiga, e eles eram estudiosos profundamente de ciências naturais,
os fenômenos naturais, e também que eles conheciam as profecias a respeito de Jesus. Eles tinham conhecimento das Escrituras, eles tinham conhecimento, vamos dizer, astronômico, das ciências naturais. Então eles foram juntando as peças, digamos assim, e começaram a notar que o Salvador já havia nascido. Veja que coisa interessante e que curiosa também, é que esses magos, para chegarem até o local do nascimento de Jesus, eles foram guiados por uma estrela. Uma estrela cortou o céu e foi guiando esses magos. Essa estrela seria, vamos dizer, o GPS desses magos. Foi guiando eles, até que eles chegaram ao local indicado. A estrela parou no céu, aí no entendimento deles como estudiosos, eles entenderam, a estrela parou bem ali, em cima daquele local. Então, de acordo com tudo que nós pesquisamos, de acordo com tudo que nós vimos, é ali que nasceu o Rei dos Judeus. É ali que nasceu o Salvador. É uma coisa curiosa. É curioso também e interessante notar que esses magos, eles foram preparados. Eles entregaram 3 presentes para Jesus. Quem mandou eles entregar presente? Coisa curiosa. Pois é, eles foram munidos de 3 presentes para Jesus. Eles levaram consigo ouro, levaram consigo incenso e levaram consigo mirra. O ouro caracterizava que Jesus é rei. O ouro caracterizava que Jesus é rei. E só rei, naquela época, recebia presente de ouro. O incenso caracterizava que Jesus era sacerdote. E a mirra, o que é a mirra? Mirra era uma erva muito cheirosa, caríssima por sinal. Geralmente ela é usada somente pelos profetas em suas cerimônias. E a mirra que eles ofereceram caracterizava que Jesus era profeta. Então, até nos presentes que eles ofereceram para Jesus, ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei, mirra para o sacerdote. Aliás, incenso para o sacerdote e mirra para o profeta. É curioso também o propósito. É isso que eu quero conversar com você. O propósito que esses magos do Oriente tinham. Eles vieram do Oriente com um propósito: adorar a Jesus Cristo, o Senhor do Natal. Imaginem esses homens saindo das casas deles. Era muito distante, mas eles saíram com o coração nesse propósito. Queremos ver a Jesus, queremos conhecer a Jesus, queremos adorar a Jesus. Esses magos tinham esse propósito no coração. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nasceu para trazer paz de Deus ao coração de todos os homens. Os magos do Oriente entenderam isso. Jesus Cristo nasceu para trazer paz ao coração de todos os homens, de todas as pessoas. Jesus Cristo nasceu para trazer a alegria à humanidade. Esses magos, esses sábios, tinham esse entendimento. Eles entenderam que Jesus Cristo nasceu para demonstrar o amor de Deus para com todos. Esses magos entenderam que Jesus Cristo nasceu para dar vida eterna a todos os mortais. Esses magos entenderam que Jesus Cristo nasceu, que Ele era a luz do mundo. Esses magos entenderam que Jesus nasceu para ser eterno em tempos finitos. E tudo isso despertou essa curiosidade desses magos. Eles saíram das vossas casas para adorar a Jesus com toda essa carga de entendimento. Nós vamos adorar alguém
que traz paz para o coração das pessoas. Nós vamos conhecer alguém que traz alegria para a humanidade. Nós vamos conhecer alguém que pode dar vida eterna a todos os mortais que nele creem. Nós vamos conhecer alguém que vai ser a luz desse mundo que jaz em trevas. Nós vamos conhecer alguém que é eterno, em tempo finito. Então esses magos saíram com esse propósito, com o coração cheio de alegria, para adorar a Jesus Cristo, o Senhor do Natal. Dessa história aqui que nós lemos, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 1 a 11, eu quero compartilhar com vocês 4 lições que eu aprendo com esses magos do Oriente. A primeira lição é renúncia. Sim, senhores, sim, senhoras, renúncia. Ouçam bem isso, renúncia. Veja isto, esses homens, esses magos, eles saíram do Oriente, era muito longe mesmo. Passaram por muitos dias de peregrinação pelo deserto, viajaram sem nenhum conforto, ao lombo de camelo, dá para você imaginar isso? Deixaram suas famílias, deixaram sua pátria, deixaram para lá seus negócios, deixaram para lá seus amigos, só para ver e adorar a Jesus Cristo, o Senhor do Natal. Ou seja, esses magos renunciaram, deixaram para lá tantas coisas, família, pátria, amigos, negócios, para ver o Senhor Jesus Cristo, o Senhor do Natal. Ou seja, eles renunciaram, preste atenção, eles renunciaram muitas coisas para ver Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta, e que essa pergunta fique no ar, você não precisa me responder. Mas quantas coisas você tem renunciado? Quantas coisas você e eu temos renunciado por causa de Jesus? Esses magos entenderam que para Jesus, que por Jesus, valeria a pena renunciar. Amados, hoje infelizmente nós não queremos renunciar nada por causa de Jesus. Nós continuamos presos aos nossos pecados, nós continuamos presos aos nossos erros, nós continuamos presos, e tem muita gente presa a isso, a vícios, não renuncia. Tem muita gente presa a embaraço, aos negócios. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que você precisa renunciar para adorar a Jesus? O Espírito Santo está falando aí com você. Tem coisas que você, que eu, que nós precisamos renunciar, largar para lá, abrir mão, para encontrarmos com Jesus. A primeira lição que eu aprendo com esses magos é que eles renunciaram tudo isso. Nada disso teve tanta importância. O que tinha importância para eles na mente era conhecer, era adorar Jesus. Então valia a pena todo esse sacrifício, valia a pena toda essa renúncia para encontrar-se com Jesus. É a primeira lição. A segunda lição, versículo 8, diz o seguinte: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando achares, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Perseverança. Esses magos tiveram perseverança. Vou falar uma coisa aqui que eu pensei. Será que eles não tinham vontade de desistir? Claro que tinham. Será que não passou pela cabeça deles: olha, a gente vai sair do Oriente, a gente vai atravessar o deserto todo no lombo do camelo. O deserto é um lugar inóspito. Mas eles perseveraram. Perseverar significa prosseguir.
Perseverar significa não desistir. Perseverar significa continuar firme. Esses homens, esses magos, eles enfrentaram os perigos do deserto. Frio, porque no deserto faz frio. Calor insuportável. Eles enfrentaram escuridão. Eles enfrentaram tempestades de areia. Eles tiveram sede no meio do deserto. Porém, eles não desistiram, porque eles tinham um propósito. Queremos ver a Jesus. O que a gente aprende aqui é que o verdadeiro adorador é aquele que persevera. O verdadeiro adorador é aquele que persevera, é aquele que não desiste das suas próprias convicções com relação a Deus. Tem pessoas que por muito menos desistem de Jesus. Eu conheço pessoas que eram crentes, que estavam na igreja e desistiram de Cristo. Às vezes por coisa besta, por coisa boba, por coisa banal, por coisa sem significado. Abandonam Cristo, abandonam o Evangelho, abandonam sua vida de cristão. Mas o que eu aprendo aqui com esses magos é que eles perseveraram. E mesmo com frio, com chuva, com calor, com escuridão, com tempestade de areia, com falta de água, com tudo, eles tinham o propósito: não vamos abrir mão de conhecer e de adorar Jesus Cristo. A terceira lição que eu aprendo aqui com esses magos está no versículo de número 9, que diz assim: depois de ouvirem o rei Herodes, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Sabe o que significa isso? Eles tinham visão. A estrela, essa estrela vai nos guiar. E a gente vai acompanhando. A gente vai crer que quando ela parar, vai ser o ponto exato onde Jesus nasceu. Isso a gente pode chamar de visão, meus amados. Diz a Bíblia que eles foram guiados por uma estrela. Por uma estrela. Ou seja, todo o percurso da viagem, eles procuravam não desviar os olhos da estrela. Agora vamos pensar numa situação. Quem sabe, aí eu não sei, é a imaginação minha. Quem sabe eles estavam ali acompanhando a estrela e quem sabe veio uma nuvem e escondeu a estrela. E eles falaram: e agora? Eles não desistiram. Provavelmente ficaram lá esperando aquela nuvem passar. Interpretação minha, a nuvem passou, a estrela apontou novamente e eles seguiram viagem. É uma interpretação minha, não tem nada na Bíblia, eu que estou pensando. Para dizer que eles não perderam o foco, para dizer para vocês que eles não perderam a visão, para dizer para vocês que eles estavam atentos e crer que a estrela iria apontar o lugar exato do nascimento de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles foram guiados pela estrela, e foi. A estrela parou, e eles entenderam: olha, se a estrela parou aqui, é porque é aqui, sem erro. Não tiveram medo de errar, sem erro. Foi exatamente aqui que Jesus nasceu. E foi o que aconteceu. Amados, nós também precisamos de foco. Nós também precisamos de foco. E muitas vezes nós perdemos o foco na vida cristã. Mas o nosso foco não pode ser uma estrela. O foco que a palavra de Deus sugere para mim, para você e para nós, é o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que olhar na minha vida cristã para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Jesus tem que ser o autor e consumador da sua fé. Aqui para esses magos, a estrela foi a bússola, a estrela foi o guia, a estrela era o ponto para eles olharem e não errar. Para mim e para você hoje, o ponto alto para olhar,
não é para olhar para o pastor, não é para olhar para a igreja, não é para olhar para a doutrina, mas é para olhar, isso me chama a atenção, para o ponto alto, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós só vamos vencer as batalhas da vida, as guerras, as dificuldades, muitas vezes não é materialmente falando. Estou com um problema ali, eu resolvo com dinheiro, resolvo com uma articulação humana. Tem coisas que não, tem coisas que nós só vamos resolvê-las, nós só vamos ter resposta olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso significa, aconteça o que acontecer nas nossas vidas, nós precisamos seguir em frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esses magos, eles olharam a estrela. O ponto alto era a estrela. Para mim, para você, para nós. O nosso ponto alto para olhar é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Quarta verdade sobre esses magos está no versículo 11, fechamento dessa história. E no versículo 11 diz o seguinte: quando eles entraram na casa, a estrela já tinha apontado o lugar. Quando eles entraram na casa, viram o menino, um nenezinho, um menininho, Jesus. Quando esses magos entraram nessa casa, que a estrela tinha apontado exatamente o lugar, qual foi a visão deles? Eles viram na manjedoura um menino, com Maria, sua mãe. E o que eles fizeram? Prostraram e adoraram. Eu acho que eles ficaram de boca aberta. Eu acho que eles entraram ali e viram o menino e ficaram contemplando toda a situação. Talvez eles tenham olhado um para o outro e a alegria tomou conta do coração deles. Isso é imaginação minha também. E eles não tiveram outra atitude a não ser prostrar e adorar aquele menino na manjedoura. O que eu aprendo aqui? A verdadeira adoração. A verdadeira adoração, amados, não tem limites. Para a verdadeira adoração, não tem barreiras. Esses magos, quando eles entraram na casa, eles se depararam com aquele menino, com aquele nenê, com Jesus. E daí, na hora que eles se prostraram, ajoelharam, eu achei uma coisa interessante. Eles entraram na casa, viram o menino na manjedoura. Ali eles ajoelharam, ali eles adoraram. Olha que interessante. É que Jesus não tinha feito milagre nenhum. Nenhum milagre ainda. Jesus era um nenezinho. Independente de milagres ou não, eles adoraram Jesus. Jesus não tinha feito nenhum prodígio. Independente de fazer prodígio, eles adoraram Jesus. Jesus era esse neném na manjedoura. Independente de prodígio, de milagres, ou de qualquer outra coisa, eles fizeram questão de adorar Jesus. Isso me ensina, para mim, que eu quero compartilhar com vocês. Independente de milagres, dependente de curas, dependente de prodígios, é meu dever, é nosso dever adorar o Senhor Jesus Cristo. Vamos esperar um milagre do Senhor para adorá-lo? Não. Para falar a verdade, amados e amadas, para onde a gente olhar, na natureza, na família, na igreja, na nossa vida, na nossa casa, na nossa mesa, no nosso emprego, no nosso salário, para mim já é um milagre de Jesus. Amém? Para onde você olhar, já é um milagre que o Senhor Jesus operou na minha e na tua vida. A lição que a gente pode tirar, a quarta e última, é essa: o verdadeiro adorador
Adora em qualquer circunstância. Eles não chegaram lá e falaram: olha, a viagem foi dura, foi difícil. Aqui a gente encontrou esse nenezinho. A gente vai ajoelhar, aqui a gente vai adorar. Mas ele não fez nada. Ele não operou nenhum milagre na nossa vida. Eles não pensaram assim. Eles viram Jesus. E quando eles bateram os olhos em Jesus, eles entenderam que tudo aquilo que eles haviam pesquisado, tudo aquilo que eles haviam percebido em Jesus, tinha acontecido, e que era exatamente aquele Jesus do qual eles buscavam. A conclusão desta palavra: Natal. Natal na minha vida, e Natal na tua vida, em nome de Jesus, pode ser todos os dias, meu querido. Hoje é Natal, amanhã pode ser Natal, depois de amanhã pode ser Natal, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, e aí vai, pode ser Natal. Por quê? Porque depende da nossa ótica. Primeiro, renúncia. Eu preciso fazer igual esses magos. Eu preciso renunciar coisas na minha vida. Você precisa renunciar coisas na sua vida, para que seja Natal todo dia na sua vida. Você precisa perseverar. Eu preciso perseverar. Perseverar com Cristo. Perseverar com o Evangelho. Perseverar com a igreja. Perseverar na palavra. Para que todo dia seja Natal na minha vida. Quem renuncia às coisas por causa de Cristo, todo dia é Natal na vida dele e na vida dela. Quem persevera com Cristo na palavra, em comunhão, todo dia é Natal para essa pessoa. Olhar para Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Eu não posso olhar o homem. Essa igreja, esse pastor, essa mensagem, esse cântico. Não é aí que eu tenho que olhar. A Bíblia fala olhar para Jesus. Ele é o autor da sua fé. E deixa eu te falar, quem olha para Jesus, todo dia é Natal na vida da pessoa que olha para Jesus. E terceiro, adorá-lo. Quem adora Jesus de coração, não é de boca, mas é de coração, do íntimo. Quem adora Jesus lá do íntimo, lá do coração, lá do fundo, lá do âmago, todo dia é Natal para aquele e para aquela que adora Jesus. A minha oração hoje, meu querido ouvinte, a minha oração hoje, minha querida ouvinte, é que todo dia, seja Natal na sua vida. Se você quiser que seja Natal todo dia na sua vida, você tem que renunciar coisas que atrapalham a sua vida cristã. Largar para lá, abrir mão. Às vezes é isso que atrapalha a vida espiritual da pessoa. Você tem que perseverar na fé, perseverar na palavra, perseverar no amor, perseverar na entrega, perseverar na dedicação, para que todo dia seja Natal na sua vida também. E olhar para Jesus. O ponto alto da nossa fé é olhar para Jesus e crer que um dia, meu amado, que um dia, minha amada, um dia nós estaremos lá no céu com Jesus Cristo. A gente tem que crer nisso. Olhar para Ele aqui na terra, é aqui que se olha, para um dia fazer igual esses magos, conhecê-lo pessoalmente. E terceiro, adorá-lo. Hoje é o dia de a gente fazer isso. Hoje é o dia de a gente renunciar. Hoje é o dia de a gente perseverar. Hoje é o dia ou a noite de a gente olhar para Jesus. Hoje é o dia de adorá-lo em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse em pé. Jesus Cristo é o único
digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Você já notou uma coisa? Ninguém nasceu como Jesus, ninguém, nenhum ser humano nasceu como Jesus. Há pouco tempo atrás a gente viu o nascimento do filho do príncipe lá na Inglaterra. O garoto nasceu cheio de pompa, cheio de riqueza, carruagem, festa, dança, mas nem se compara ao nascimento de Jesus. Ninguém nasceu como Jesus. O nascimento de Jesus foi lindo demais. Os pastores na grama, não tinha banco, não tinha igreja, não tinha luz elétrica, mas eles estavam ali na grama. E de repente, imagino eu que o céu se abre em duas partes, e os anjos celestiais tomam conta daquele cenário e cantam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, a todos os homens de boa vontade. Esse é nosso Jesus, esse é o nosso Salvador, esse é o meu Jesus, esse é o meu Salvador. Eu quero orar por você, orar pela sua vida. Se você quer que seja Natal todos os dias na sua vida, pode ser, desde que você renuncie, desde que você persevere, desde que você comece a olhar hoje para Jesus e comece a adorá-lo. Deixa eu orar por você. Pai querido, Deus de amor, que essa palavra tenha chegado no coração de cada um, de cada uma que tiveram a felicidade de ouvir esta palavra que vem do Senhor, esse evangelho maravilhoso, onde a gente pode descobrir lições maravilhosas para a nossa vida. Meu Deus, sonda esta igreja agora, sonda, meu Deus, Espírito Santo do Senhor, esta igreja agora, meu Pai. Se alguém precisa renunciar coisas na vida, aquilo que tem atrapalhado esta pessoa de não ter um relacionamento, uma fé singela, uma fé genuína contigo, por causa de um problema, oh meu Deus, ajuda essa pessoa a ter forças para renunciar e te aceitar. Meu Deus, se o problema é perseverança, às vezes é difícil, meu Deus, nesse mundo que a gente vive, está apertando, está espremendo, muitas vezes a gente se sente como uma ovelha no meio dos lobos, e pedimos ao Senhor misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia para aqueles e para aquelas que não estão perseverando. Tenha misericórdia, Pai. Meu Deus, e se for o caso, que alguém desviou o foco do olhar, talvez alguém aqui nesse auditório, quem sabe, desviou o foco do olhar, deixou de olhar para Cristo, deixou de olhar para a palavra, olhou para a doutrina, para o homem, para o pastor, para as coisas, e se decepcionaram. Oh Espírito Santo do Senhor, entra com tua providência agora, e que essa pessoa hoje, por milagre que o Senhor opere, comece a olhar para Jesus, comece a enxergar a bondade de Cristo, comece a enxergar o amor de Deus, comece a enxergar os livramentos do Senhor na vida dela. E meu Deus, e meu Pai, se alguém aqui entre esses presentes, Pai, ainda não te adora em espírito e em verdade, que essa pessoa possa ser tocada, meu Deus, não pela força, nem pela violência, mas que ela seja tocado pelo poder do Senhor, a começar a partir de hoje, te adorar em sinceridade, Pai. Assim, nesta hora, meu Deus, eu entrego esta palavra essa que o Senhor colocou primeiro no meu coração, meu Deus. O Senhor primeiro trabalha com pregador, e o pregador procura ser fiel, atender tudo direitinho, anotar tudo direitinho, para passar para a igreja aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. E a palavra para a igreja hoje, esta noite, foi sobre renúncia, foi sobre perseverança, foi sobre olhar para Jesus e adorá-lo verdadeiramente, dignamente, como o Senhor deve ser adorado. Pai querido, em nome de Jesus, que cada um, que cada uma possa abrir o coração, receber essa boa palavra, e que teu Espírito Santo continue fazendo a obra na vida de todos e de todas. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.